Ele é rei, antes de tudo, porque ele é o Filho unigênito do Pai. Nós sabemos que todas as virtudes são passíveis de crescimento e também de minguamento. As virtudes podem crescer como podem definhar, mas uma das virtudes é muito mais sensível ao que diz respeito ao crescimento e ao definhamento, e é a virtude da fé. A fé, nós sabemos que é um rationabile obsequium, é um dom, um favor, uma oferta que é feita por Deus à razão. A razão se torna mais destra e penetra em regiões que ela de si não conseguiria penetrar quando lhe vem este auxílio de Deus, este obséquio de Deus. E, portanto, a fé é uma virtude que nos faz compreender, nos faz penetrar em mistérios que a nossa inteligência não alcança. E, conversando com gente que não tem fé, pode ser, às vezes, pessoas muito inteligentes. Podem ser, às vezes, pessoas muito preparadas, muito cultas, mas não tendo fé, quando se levanta algum problema relativo à vida sobrenatural, as pessoas fazem um esforço para acompanhar, mas não conseguem, não alcançam. E não alcançam porque lhes falta um elemento essencial, que é esta virtude. Essa virtude faz com que as pessoas penetrem facilmente, quando ela é grande, quando ela é forte, faz com que ela voe como uma andorinha, sem nenhum obstáculo, sem nenhuma dificuldade, e voe com certeza, porque assim, se uma andorinha entrasse aqui, ela não iria bater a cabeça nesta ou naquela parede, nem nesta ou naquela vidraça, ela sabia perfeitamente por onde é que estaria voando. E é assim que a fé, agindo em nosso interior, nos dá a possibilidade de vagar e de voar e de percorrer espaços aéreos que a inteligência de si não consegue. Nós, que não temos asas, quando vemos uma andorinha voando, nós ficamos até com certa inveja, e ela às vezes se dá o luxo de parar diante de nós para mostrar que ela é capaz de voos completamente sui generis. E isso por quê? Porque ela tem asas e é dotada de um instinto que nós não temos. Nós somos pesadões e temos um desejo enorme de bater asas para poder sair de um lado para o outro. Essa é a fé. A fé são asas que são oferecidas à inteligência. A fé é um favor, suporte que a providência dá à inteligência e faz com que a inteligência voe por onde ela não alcançaria nunca, e que são os páramos, que são os céus do sobrenatural, da vida divina. E esta fé não é como a asa de uma andorinha, ou como as asas de uma andorinha. A fé, ela pode se transformar com o tempo e com a prática em asas de gavião, e depois ela pode ainda se transformar em asas de águia. E assim a fé é passível de crescimento. Como, de repente, uma vez que se perca as asas da fé, pode se tornar uma minhoca, e já não se voa mais, mas se conhece perfeitamente as profundezas da terra, com toda a sua lama e todas as suas delinquências, enfim. E o que é que nos faz, se bem que a fé seja um obséquio dado à inteligência, o que faz crescer a fé não é só a própria inteligência, é mais ainda do que a inteligência, é a vontade. A vontade é que se entrega àquilo que a inteligência vê, e a partir do momento em que a vontade impulsiona a alma a abraçar aquilo que a fé ilustrou a inteligência e fez com que a inteligência compreendesse, ainda que às vezes dentro de certas penumbras, quando a vontade adere àquilo que a fé mostrou, que a inteligência mostrou, nessa adesão
cresce a capacidade de compreender sobrenaturalmente, cresce a fé. Então, assim como nós, estudando e nos aplicando e lendo e ampliando nossa cultura, nós podemos aumentar nossa inteligência, assim também nós podemos aumentar esse obséquio que é dado à inteligência com a adesão da vontade. Se eu, por exemplo, estou ouvindo um sermão e nesse sermão me são feitas considerações a respeito do sobrenatural, da fé, vamos supor, a respeito de uma era histórica, toda ela esplendorosa, como nos diz a primeira leitura de hoje, porque nós estamos na primeira leitura de hoje ouvindo o profeta Isaías, que fala ao povo que está retornando à terra prometida, retornando a Jerusalém, mas retornando do cativeiro de Babilônia. Eles, depois de 70 anos, fizeram um negócio, se estabeleceram esplendidamente em Babilônia, passaram a perna naqueles pagãos e conseguiram umas boas localizações, uns bons negócios, etc. E eles, portanto, quando é dado o retorno, a liberdade de retorno do rei persa Ciro, que toma conta de Babilônia, eles ficam com dificuldade de voltar para a Terra Prometida e ficam com dificuldade de voltar para Jerusalém, porque eles ficam com a ideia de que em Jerusalém vai acontecer exatamente o que aconteceu há 70 anos atrás, com relação aos parentes deles, com os antepassados deles, ou de repente com eles mesmos. E eles já estão, alguns com idade, e não querem sair, não querem fazer essa viagem, não querem reconstruir a cidade, porque é preciso reconstruir a cidade. E Deus, que suspende o castigo da escravidão, vai fazer promessas a eles. Ora, essas promessas precisam ser tomadas com fé, porque se elas não forem tomadas com fé, a pessoa, para voltar da situação que está em Jerusalém, a terra que foi abandonada, onde o templo foi arrasado, onde os objetos do templo foram profanados por Nabucodonosor, onde, sobretudo pelo filho dele, onde, enfim, as muralhas foram destruídas. Isso tudo dá a eles um desejo de não voltar. Mas o senso religioso, aquele resto ainda de fé que existe na alma deles, aquele resto de tradição, aquele resto de promessa que foi feita, de aliança que foi feita de Deus para com eles. E, além disso, as promessas de futuro, o Messias e tudo mais, eles ficam entre o problema de consciência de um lado e, por outro lado, ficam querendo continuar aquela situação, porque o homem, ainda mais um povo que andou nômade por todos os cantos e que andou pelo deserto 40 anos, que eles gostam da estabilidade. 70 anos na Babilônia, vamos ficar na Babilônia, está acabado. E Deus move o resto de fé que existe no fundo da alma deles. E dá a eles a possibilidade de serem felizes na simples perspectiva da volta. Na simples perspectiva da volta. Porque se eles aderirem com fé, esperança e caridade, mas com fé nas palavras de Deus, eles já a partir daí são felizes. Porque a fé nos faz participar daquilo que ainda nós não obtivemos. A fé faz com que nós tenhamos no fundo da alma o gozo, a felicidade daquilo que a esperança incentiva e daquilo que a caridade ama, faz amar. Então, Deus abre diante dos olhos deles este panorama. Qual é o panorama? Panorama de uma era histórica praticamente nova.
É uma nova era histórica. Porque eles passaram por em francês se diz bagarre, uma confusão, uma briga daquelas. Eles tiveram uma situação, eles viram antes de sair de Jerusalém, eles viram os soldados destruírem o templo, eles viram as muralhas serem destroçadas e voltar para reconstruir tudo aquilo, pois aquilo foi obra de não sei quantos homens e não sei quanto tempo, e ter que reconstruir tudo. E ainda que reconstrua, onde é que eu vou morar? Eu aqui tenho meu teto, eu aqui tenho um lugar onde não chove. E depois me deram um lugarzinho onde o vento sul, ali é o vento norte, onde o vento norte não me pega. E eu estou, portanto, protegido de todos os resfriados. E lá eu vou pegar cada resfriado, porque eu não vou ter um teto, vou ter que construir a minha casa, se é que vou conseguir elementos para construir casa. Então, todas as dificuldades. Ora, nós ouvimos Nosso Senhor dizer no Evangelho que a fé move montanhas. A fé move montanhas. E é verdade, porque para quem tem fé, não existe dificuldade. A fé faz com que nós ultrapassemos todos os obstáculos e estejamos prontos para tudo. E é por isso que Deus vai animá-los com esta promessa. Qual é a promessa? A primeira vez no dia de hoje, tivemos uma leitura pela manhã e eu estava mal localizado na leitura e entendi que isto diz respeito até à eternidade, mas hoje, lendo com calma e pela enésima vez no dia de hoje, o leitor lendo de forma que eu ouvi o que estava sendo lido, aí vejo que não se trata de um novo céu e uma nova terra eternos. Não. Deus promete a eles já uma era histórica onde eles vão ser felizes. Aqui. Eis que eu criarei novos céus e nova terra. Coisas passadas serão esquecidas. Quer dizer, vai ser tal a felicidade nesta nova terra, nesse novo céu, que as coisas passadas vão ser esquecidas. Não voltarão mais à memória. Quer dizer, é mais ou menos como alguém que já está numa fase de consolação e pergunta: qual foi o seu maior sofrimento na vida? Esse sofrimento? É verdade, eu sofri. Sofrimento. Ai. Essa andorinha me deixa esquecer o sofrimento. Olha aí, tá vendo? Já esqueci o sofrimento. Já não lembro mais do sofrimento. E por mais que eu queira fazer esforço, a andorinha me distrai e eu não consigo me lembrar do sofrimento. Por quê? E é o que vai acontecer. As coisas passadas serão esquecidas, não voltarão mais à memória. Inclusive as faltas destes e daqueles, os pecados destes e daqueles, vão todos pelo ar. Ao contrário, haverá alegria e exultação sem fim. Esta alegria e esta exultação faz esquecer as coisas passadas completamente. Por quê? Porque diz ele que haverá alegria e exultação em razão das coisas que eu vou criar. Ou seja, ele vai criar coisas novas. Ele vai criar situações novas. Ele vai criar algo que não existia. Mas ele vai criar. Mas como? Como que? Ele é todo poderoso. E ele pode criar perfeitamente. Ele pode tirar do nada o que ele queira. Farei de Jerusalém a cidade da exultação e um povo cheio de alegria. Curioso é que, justamente nesses últimos dias, assim, pensando profundamente sobre a situação atual e vendo as nuvens se carregarem no horizonte. Essa é uma tempestade incomum. E não tem nenhuma possibilidade de que
essas nuvens não tomem conta de todo o céu. Essas nuvens estão crescendo e vão tomar conta de todo o céu. Que fazer? Como será? E justo nesta liturgia de hoje, entra uma andorinha para sublinhar a leitura. Para sublinhar a leitura, porque a leitura vem dizendo, para Deus nada é impossível. E estas nuvens vão desabar, não tem dúvida, mas é para limpar a atmosfera. É como diz uma canção italiana, che bella cosa una giornata al sole, dopo la tempesta l'aria è serena. Então tudo fica serenado depois da tempestade, o ar fica mais puro, tudo fica mais limpo, e farei de Jerusalém a cidade de exultação e um povo cheio de alegria. Não diz respeito só a Jerusalém, diz respeito a certas situações onde tudo virou nuvem. Eu também exulto com Jerusalém e alegro-me com o meu povo. Que coisas novas! Ali nunca mais se ouvirá a voz do pranto e o grito de dor. Eu, ouvindo isto assim, mais ou menos, de manhã, me dava a ideia de que isto é, claro, isso, pranto, não haverá mais pranto, isso é eternidade. Ali não haverá crianças condenadas a poucos dias de vida. Bom, isso aqui não tem nada a ver com a eternidade, porque criança não entra no céu. Quem morre vai para o céu com seus 33 anos de idade perfeita, mas não vai entrar nos braços de alguém chorando e procurando alguém que alimente isso no céu. Isso não é assim, não. Assim não. Não haverá criança condenada a poucos dias de vida, nem anciãos que não completem seus dias. Portanto, isso não tem nada a ver com o céu. É, de fato, uma era onde Deus dá uma graça tal que fortalece a natureza. A natureza se torna mais robusta. Por quê? Porque a alma é a forma substancial do corpo. E se ele dá à alma uma graça tal, essa graça tão forte que será, que inclusive robustece o corpo. Será considerado jovem quem morrer aos 100 anos. Morreu um jovem assim, etc, 102 anos de idade. Diz ele, quem não alcançar 100 anos passará por maldito. Certamente pecou, não devia ter pecado, não sei quanto, e foi amaldiçoado por Deus e morreu aos 89 anos de idade. Isso é o pé da letra, assim? Não, mas é uma imagem que ele usa Deus usa através de Isaías para dar ideia do que virá. Mas o judeu que não acredita nisto, fica num mar de angústia e continua no seu problema de não saber o que aceitar, não saber se aceita o que está dito por Deus ou se aceita as previsões feitas por ele. E ele prefere confiar em si. E confiando em si, ele se enche de angústia, porque ele não pode mais ficar com a consciência tranquila se permanecer em Babilônia, apesar de um bom negócio que ele montou lá. Mas quando ele vê os connacionais dele, os judeus, partindo, ele começa a sentir uma angústia e não vai mais conseguir viver sossegado e tranquilo na Babilônia. Mas se ele acreditar e abandonar tudo e entregar tudo em função da fé, ele vai viver feliz, porque a fé traz felicidade. Construirão casas para nelas morar. Era justamente o problema que eles tinham. Plantarão vinhas para comer seus frutos. É outro dos problemas. Como é que nós vamos viver? E como estará a terra? A terra não está trabalhada, a terra não foi cultivada. Esses 70 anos trouxeram como consequência uma terra que ficou árida. Não, tudo é prometido por Deus de uma nova era. Mas o curioso é que, se isto se diz respeito ao ano X, 500 e não sei quanto, isso antes de Cristo, isto diz respeito também ao ano 2009 depois de Cristo.
E vendo o horizonte assim, nós devemos pensar no que Deus nos promete. Sofrimentos, sim, mas depois uma era histórica completamente diferente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.